E assim, não toda a torcida atrás do gol, a nossa torcida lá do lado de lá apoia o tempo inteiro, mas tem uns que nessa volta eu não esperava, porque antes a gente estava num jogo difícil, a gente tomava um gol às vezes e eles apoiavam até o final do jogo ali. E hoje, mais uma vez, né, a gente fez um jogo até o gol deles que os caras não deram chute no gol. O Paulo não tinha feito uma defesa, nós empilhamos chance, poderia ter feito 3, 4, 5. E aí num erro de pressão, né, que às vezes não tinha nem a necessidade de pressionar, mas nossa equipe está trabalhando para isso. E aí eles entraram e fizeram o gol. E parecia que naquele momento nós estávamos perdendo de 5-0. Então, eu acho que o Atlético precisa de todos para a gente voltar a vencer como foi, para a gente chegar nos nossos objetivos. E foi o que eu falei, cara, apoia, depois que acabar, é normal a cobrança, mas a gente fez um baita jogo, até o gol deles foi melhor, talvez a melhor partida, contra uma equipe que tinha ganhado do CRB fora, empatado com o Sport fora, então não era contra qualquer equipe, né? Cara, a parte física, nós tivemos uma semana muito desgastante. A gente foi para Ribeirão, jogamos num sol que foi, talvez, pelo que falaram, o dia mais quente em Ribeirão Preto no domingo. Aí nós já viajamos, jogamos no Atlético um jogo de intensidade altíssima, porque se você não tivesse intensidade, você não conseguiria competir com o Atlético. O jogo 9h30 da noite, então os atletas na sexta-feira, para amanhecer, foram dormir 4, 5 horas da manhã pela adrenalina, e já tivemos uma viagem, né? Ontem a gente precisava trabalhar, então eles são seres humanos, né? A gente já esperava que nós iríamos ter uma queda de alguns jogadores, e até me surpreenderam positivamente, porque eu acreditava que até alguns jogadores ali, o Vilela não jogava, jogou 80 minutos lá hoje, jogou 70 e poucos aqui, e ganhamos um baita profissional. Então era um jogo perigoso. O Avaí jogou no sábado, treinou, descansou, voltou jogadores, mas assim, o empenho do grupo, e a gente tem que valorizar. Já são 5 jogos sem perder, contando a Copa Verde aqui com o time principal, né? No caso, não com os meninos que foram lá, mas é só isso. Eu acho que eu particularmente me surpreendi, porque nos anos aqui de Série A que eu estive aqui, de Sul-Americana, o apoio, principalmente aqui atrás do banco, era gigantesco. E hoje nós estamos tendo um pouco de dificuldade, porque enerva o jogador, o cara acabou de entrar, erra um passe e já... então é um grupo comprometido, e foi isso que aconteceu. Mas assim, o restante do estádio, atrás do gol, a TDA, as outras, a torcida organizada, a festa é maravilhosa. Boa noite, Eduardo. Igor Oliveira, CBN Goiânia. Eduardo, hoje a vitória veio de um jogador que saiu do banco de reservas. E é um jogador, inclusive, que é o atleta que tem mais participações em gols pelo Atlético na temporada. Só que aí, no lugar dele no campo, a gente tem visto o Assis, que também está jogando bem. Como que tá essa dor de cabeça sua para escalar esse time, Eduardo? Nós temos o que eu falo. Falei do Vilela, o Guilherme, eu falei após o jogo lá contra o Atlético. O grupo vai encorpando, né? Nós tivemos, entre aspas, o privilégio de o Guilherme não entrar em campo, né? E era um jogo que talvez não pedia ele, era um jogo de muita primeira, segunda bola, o campo sintético, e a gente já sabia que hoje ele ia entrar, que é um jogador que está tentando ao máximo fazer o que a gente espera, né? Ele é um cara que tem muita qualidade, um baita profissional, e a gente tem cobrado dele até para jogar ali, fazendo um meia pelo lado direito, junto com o Marrone, né? E é grupo, é elenco. Então, hoje eu estava pensando ali do jogo do Goiás, do Campeonato Goiano, nós temos 10 atletas novos, 10 atletas. Então é uma remontagem que nós estamos tempo, então leva tempo, mas você vê o jogo do Náutico, o jogo do Londrina, o jogo hoje, nós 70% do jogo nós dominamos para fazer 3, 4 gols, né? Mas ainda precisamos tentar matar o jogo para que não sofra no fim do jogo, né? Eles acabaram achando o gol ali num erro e o jogo ficou perigoso, mas é grupo. A gente está bem contente com o que eles estão fazendo. Boa noite, Eduardo. Agora vocês têm a Copa Centro-Oeste pela frente, né? O Gama já no meio da semana. E em relação a essa partida, o Atlético até então vem
participando da Copa Centro-Oeste, às vezes com o time sub-20, outras vezes com o G2, e até sobre essa questão física que você citou, né, desse desgaste, a semana cansativa, o que a gente pode esperar desse time para quarta? Você pretende poupar alguns jogadores ou preservar, como queira chamar, usar os jogadores principais? Vale uma classificação para o Atlético? Não, o G2, no caso, ele acaba sendo G2 para determinadas partidas, né? Momentaneamente. E esse grupo venceu 2 jogos em casa e esses que jogaram a Copa Verde estão possibilitando a gente vencendo, estar classificado. Não tem como os jogadores que jogaram essas 3 partidas o tempo todo jogar na quarta-feira, porque nós vamos ter um risco muito grande de lesionar e nós já temos uma decisão no domingo. E outra coisa que eu tenho falado para os jogadores que momentaneamente estão na suplência, a Copa Verde é a oportunidade de jogar, ganhar minutagem e nos dá dor de cabeça, como foi o Jader, que estava jogando muito pouco. Quando eu cheguei não era relacionado a não sei quantas partidas, fez 2 jogos bons, né? Os próprios jogadores que chegaram, o Felipe. Então a ideia é que a gente coloque em campo na quarta-feira os melhores para esse meio de semana, até para a gente ter um tempo de recuperar e trabalhar alguns jogadores para o jogo de Juventude. Boa noite, Eduardo. Pensando nisso, nessa produção do Atlético e nessa questão de tempo de trabalho, o Atlético vem produzindo muito, principalmente no primeiro tempo, mas ainda assim nessa Série B foi vazado em todos os jogos, um gol ali pelo menos, principalmente na segunda etapa. E até entrando a questão do desgaste, esse é o maior ponto a ser trabalhado nessa Série B, pensando nesse longo campeonato e a influência do desgaste dessas competições nisso. Não, eu acho assim, o futebol, eu prego muito para eles. Você tem a oportunidade, você tem que tentar fazer mais gols. Porque assim, o jogo quando está 1-0, qualquer um vai equilibrar e levar o jogo até o final. O adversário pode não ter passado no meio campo, pode não ter finalizado. Se ele falta 10, 15 minutos, ele vai se jogar para frente. O que está faltando, assim, mas a gente não pode reclamar. A gente nos últimos jogos aí fizemos 2 gols contra o Londrina, fizemos 2 gols hoje, fizemos gol contra o Vila, fizemos gol contra o Náutico. A gente vem tomando os gols, né? Mas a gente tem feito. Então a gente precisa tentar, para ter um pouquinho mais de tranquilidade, tentar fazer o segundo gol para que você consiga levar o jogo. Mas assim, os gols eles têm saído. Então evoluir, né? Mas valorizar. No último recorte aí dos 3 últimos jogos, Juventude, que é o nosso próximo adversário, que é um adversário difícil, tem 9 pontos e tem 3 times com 7, entre eles o Atlético. Humberto Castro, da PUC TV e Rádio Difusora. 2 grandes jogos do Atlético, né, na quinta e hoje, com o Marrone de camisa 10, na meia. Esse novo posicionamento dele, você está satisfeito? Você acha que isso contribui para esse volume ofensivo que o Atlético teve nesses 2 jogos? Boa noite, Humberto. Também. Na verdade é um meia, segundo atacante, né? Porque ele pisa bem na área, como foi o lance lá da finalização. E aí a gente acaba equilibrando. Você tem um segundo atacante com ele, você tem o ponta rápido, que é o Giovani, e você acaba tendo um meia do lado. Então, que o Everton tem crescido muito, vindo o meia para dentro e abrindo o corredor. Então é possibilidade. E você pode mudar durante o jogo. Durante o jogo você pode trazer o Marrone para o lado direito, você pode levar ele para a extrema, você pode trazer o Assis ou o Guilherme, no caso, para dentro, né? Então variações. É o que eu tenho falado. O Natan lá contra o Atlético entrou de volante. Hoje entrou fazer uma linha de 5 no final. Então você tendo jogadores inteligentes que conseguem fazer várias funções, quem ganha é o Atlético. Você já comentou sobre classificação no fim da sua resposta ali. Agora, a diferença do G6 para o Z4 é só de 4 pontos. E a gente vê que talvez isso vai ficar apertado durante boa parte do campeonato, não só agora no início, porque 6 se classificam. Mas já dá para vocês pensarem onde vocês querem estar daqui 2, daqui 3 rodadas? Como é que está a preocupação de vocês em relação à classificação? Se é para chegar mais perto do G2, ficar numa área mais segura, ou se está no meio do bolo é importante? Você falou bem, a gente comentou sobre isso. É muito equilibrado, né? Na verdade, a diferença do líder, se eu não me engano, que é o Vila Nova, é o líder, o Vila Nova, com 12 para o zona do rebaixamento é de 6 pontos. Então, se o líder perde e a zona do rebaixamento vence, cai a 3 pontos. Então é um campeonato muito equilibrado. A Série B sempre foi equilibrada e agora vai ser mais, porque com esse G6, as equipes que tiverem ali 10º, 12º, a 4, 5 pontos
do G6 ela vai disputar até o final. Antes, com o G4, talvez chegasse no meio do campeonato ali, você estava em décimo, um pouquinho para trás, você já acabava desistindo do campeonato, pensando mais na zona do rebaixamento do que na classificação, né? Nosso objetivo é jogo a jogo. É jogo a jogo. Nosso objetivo não dá para mim falar em G6, G2 hoje. Nós precisamos hoje, nosso objetivo hoje era terminar fora da zona, na posição mais ou menos que nós estamos. Nosso próximo objetivo é tentar entrar entre os 10. A partir do momento que a gente entrar entre os 10, o próximo objetivo, quem sabe, entre os 8, e assim sucessivamente, porque não dá, o campeonato é muito equilibrado. Se você ficar pensando em daqui 3, 4 rodadas, você acaba perdendo a próxima e aí a pressão, porque nós somos um time grande, a confiança ela cai, mas agora nós estamos num momento de muita confiança, 3 jogos, 7 pontos. Então agora é preparar bem, classificar, que é o nosso objetivo quarta-feira, e depois, quem sabe, entrar entre os 10 no domingo. Fechamos. Eduardo Souza, técnico do... É isso aí.